E um pouco que eu contei do meu testemunho para ele, eu creio que o Senhor o tocou. E por isso hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês também. Amém. Amém? Amém. Eu não sei como vocês são fisicamente. Eu não sei nada de vocês, mas o Senhor, Ele sabe de tudo. Amém, tá? glória a Deus. E como eu perdi a visão, eu não nasci cega, mas eu fiquei cega há 4 anos. Eu não aprendi ainda a utilizar o computador para preparar palavras, tudo formatizado, sabe? Então hoje eu vinha falando com o pastor Marcos que eu fico hoje 100% na dependência do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E é Ele que vai falar com vocês essa noite. Amém? Eu só vou ser um instrumento. Eu não sei o que Ele vai falar, porque meu testemunho, eu teria que ficar aqui mais de um dia para contar, porque são muitas coisas que o Senhor fez, tudo para a honra e glória dele. Amém? Amém, glória a Deus. Bom, então eu vou começar assim. Como eu disse, eu não nasci cega. Eu fiquei cega total há 4 anos atrás, por conta de uma doença autoimune, degenerativa, despiritizante, que eu descobri em 2019. De 2019 até 2021, eu tive o surto dessa doença, que é quando ela ataca 4 vezes. Por 4 vezes eu cheguei a perder a visão, mas com o tratamento eu conseguia ter a visão de volta. Só que essa doença ela é tão agressiva, ela é tão assim difícil de lidar, que nenhuma medicação possível para tratar essa doença conseguiu controlar o avanço dela. E em 2021, em junho de 2021, após um surto muito grave dela, eu perdi a visão sem a possibilidade de reversão. Ou seja, eu fiquei com uma sequela permanente por conta dos efeitos dela. Ela chegou a atrofiar o nervo óptico dos meus 2 olhos, tanto que os meus olhos não mudaram de cor. E muitas pessoas não imaginam, né, que eu não enxergo, tá? Então eu estou avisando os irmãos que assim, eu não enxergo nada, né, do físico, mas do espiritual o Senhor me faz enxergar muitas coisas. Amém, glória a Deus. Então, eu cheguei, quando eu descobri a doença, eu jamais imaginei que um dia eu iria perder a visão por causa dela, porque ela tem tratamento, e eu já tinha uma fé muito grande quando isso aconteceu. E eu falava assim: Deus, mas o Senhor tem tantas promessas para mim que ainda não se cumpriram. O Senhor, essa doença não é para eu ficar aleijada numa cama tetraplégica, que é para onde ela leva o paciente. Não é para eu ficar cega, é para que o seu nome seja glorificado. Mas aconteceu, o Senhor permitiu que eu ficasse cega. E aí, né, a gente que tem fé, o que fazer? E como eu não imaginava que isso iria acontecer, quando aconteceu, eu tinha uma paz tão grande dentro de mim. Eu precisei ir para Ribeirão Preto tratar lá e fiquei 36 dias internada, sem a visão. Eu fui sozinha, aliás, meu cunhado me levou, fiquei sozinha porque era a época da pandemia. Meus familiares ficaram todos aqui. E no fundo, eu tinha comigo também que eu não iria perder a visão, sabe? Aliás, que eu queria ter reversão à perda da visão. E aí eu sei que tudo que eles puderam fazer para tentar
que eu não ficasse cega para sempre, eles fizeram e nada deu resultado. Eu fiz um procedimento lá chamado plasmaférese, eu não sei se alguém de vocês já fez, que é um procedimento que todo o sangue do seu corpo é retirado, ele passa por uma máquina, essa máquina, ela retira todo o plasma do seu sangue, aí ele é descartado e você recebe um plasma artificial, que é onde o anticorpo que ataca a doença, ele se manifesta. E no terceiro dia dessa sessão, eu passei mal, eu tive convulsões, paradas cardíacas e eu tive que ser entubado. E nesse momento da intubação, os médicos chamaram toda a minha família aqui de Uberlândia para que comparecesse lá. E quando minha família chegaram lá, viram aquela situação, eles imaginaram que realmente eu não iria voltar, pelo que os médicos também passaram para eles. E minha fé é tão grande que eu fiquei 3 dias entubada, e até nisso eu falo que o Senhor, Ele é cuidadoso e perfeito, porque eu falo que eu perdi minha vida por Cristo, mas quando você perde sua vida por Cristo, você ressuscita com Ele, né? Então, eu falo que profeticamente eu ressuscitei no terceiro dia, porque foi no terceiro dia que eu voltei da intubação. Os médicos já tinham perdido a esperança, né? E eu consegui voltar. E quando eu voltei, eu já não enxergava mais. E eu fiquei numa paz muito grande. Então, como os médicos já tinham feito de tudo e não tinham mais o que fazer, eles me mandaram de volta para Uberlândia, sem medicação, sem tratamento, porque não tinham mais o que fazer. Pediram para eu voltar 2 meses depois, que eles iriam ainda estudar alguns exames, pediram mais alguns exames, iriam fazer mais algum estudo e pediram para eu retornar. E quando eu cheguei aqui em Uberlândia, eu enxerguei minha vida inteira. Eu perdi a visão aos 44 anos. Hoje eu tenho 48 anos. Com muito orgulho, eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, porque eu sei que a nossa idade faz parte do processo de Deus. E quanto mais anos você tem, significa que são mais anos que você viveu. E o presente que Deus também nos dá são os nossos cabelos brancos, ou seja, né, os nossos anos de vida. E essa máscara de que a gente não pode falar a idade e de que a gente tem que ser como o mundo demanda, isso é uma mentira do inimigo, sabe? Para muitas vezes roubar de nós a graça, roubar de nós o nosso valor. Mas nós temos valor para Cristo. Amém. Nós temos valor para o nosso Deus. Amém. Então, eu não tenho esse problema, graças a Deus. e também eu descobri que a beleza, ela está dentro da gente, sabe? Mas eu vou falar isso depois, senão eu vou perder minha linha de raciocínio. E aí, eu voltei para casa sem manual. A minha família, eu saí enxergando daqui, saio daqui sem enxergar nada. Aliás, volto para cá sem enxergar nada. E aí? Como as pessoas vão lidar comigo? E como eu vou lidar com as pessoas? É algo que eu não desejo para ninguém que já enxergou. Porque você enxerga a sua vida inteira, você vive de uma forma e de repente aquele mundo que você vive, de repente, ele sai do seu ambiente. É como se você estivesse em outro lugar. É como se eu tivesse com os olhos vendados no meio de uma floresta, com um vendaval, com barulho de lobos, de bichos, de folhas, e sozinha. É assim que eu me senti. Mas eu sabia que o Senhor estava ali comigo. E que eu não estava sozinha.
e minha família começou a passar mal, e eu que era paciente, a pessoa condenada por uma doença, eu que tinha que socorrer minha família, eu que tinha que acalmar minha família. E um dia eu virei para eles e falei assim, eu falei com todos os meus irmãos, com a minha mãe e com a minha família mais próxima, que a partir daquele dia eu não queria ninguém deles preocupados comigo, mas que eu queria eles orando por mim, intercedendo por mim e fazendo as coisas que eu preciso, porque eles não podiam fazer nada, os médicos não podiam fazer nada, eu não podia fazer nada, mas o Senhor, Ele pode fazer tudo, Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia, Jesus. Não significa que porque eu estou com essa doença, eu vou morrer dela. Eu posso morrer com ela, mas de outra coisa, eu posso sofrer um acidente, eu posso morrer de outra enfermidade, mas o dia, a hora, como vai ser, só o Senhor que sabe. Então, deixa eu viver, porque eu quero viver um dia de cada vez. Mas cada dia que eu for viver, a partir de agora, eu quero viver abundante na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Sabe? Porque tem vida aqui. Aleluia, eu estou cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo e cheia de Deus. Amém, glória a Deus. Enquanto a vida estiver aqui dentro, a morte ela não vai me pegar. Sabe? E aquele posicionamento meu mudou totalmente a minha história. Por causa desse posicionamento de viver pela fé, de saber que Deus é zeloso, que Ele nunca me deixou, que Ele nunca vai me deixar, me fez com que eu estivesse aqui hoje falando com vocês, aleluia, testemunhando da glória dEle, dos milagres dEle, da bondade dEle, sabe? Porque para o nosso Deus nada é impossível, nada. E aí, quando aquelas vozes pararam de ficar aguçadas, preocupadas, as pessoas passando mal, as pessoas ligavam na minha casa para falar com a minha mãe, elas queriam saber, resumindo assim, e aí, o que os médicos falou? Ela vai viver, ela não vai viver, ela vai ficar aleijada, ela não vai ficar aleijada, ela vai voltar a enxergar, não vai, e aí, o que resolveu? Vai ter solução? Não vai? Sabe? Enquanto isso, gente, eu não estava preocupada com nada disso, sabe? Eu me posicionei, eu falei assim, a minha vida é para a honra e glória do Senhor. O que é meu vem agora. Eu, gente, perdi tudo que eu tinha, tudo, enquanto eu enxergava. Perdi amigos, perdi... O inimigo quis tirar a minha dignidade, sabe? A minha família começou a agir comigo como se eu não fosse capaz de fazer mais nada, sabe? Eu não podia fazer nada. Eles queriam que eu ficasse numa cama, deitada. E eu enxergava, gente, que o inimigo estava querendo me colocar num poço de depressão dentro da minha casa. As pessoas não iam me visitar. E quando iam, chegavam lá, só falavam comigo, perguntavam, né, o médico o que ele falou, o que ele não falou, e aí saíam, iam conversar na cozinha, iam conversar com a família. E eu percebi que isso, eu também fazia quando eu ia visitar alguém, eu não ficava com ela. E eu descobri, gente, que quando a gente está assim, a gente fica tão frágil, a gente quer tanto a presença da pessoa que foi nos visitar, a gente quer tanto estar perto do amor dela, mas ela não percebe, ela faz isso sem consciência, né? E acaba que o tempo seu com a pessoa fica sendo pouquinho. E aí, a partir disso, dessas perdas, eu tinha uma lanchonete, que eu fiquei 5 anos na rua vendendo doce, lanche, atrás do Center Shopping, para os meninos da Caulink. O pessoal lá me chama de Cacau. E eu orei 5 anos por um ponto comercial ali, sabe? E quando eu consegui esse ponto, 1 ano antes da doença, que foi em 2020, em fevereiro de 2020, que eu consegui sair da rua. Veio a pandemia, 1 mês depois. Aí
fecha tudo, sabe? E mesmo assim eu persisti lá, porque eu tinha contas para pagar. Eu enchei 21 quilos a mais do que eu tô aqui hoje, por causa do corticoide. De 2019 até 2020, pro final de 2020, antes de eu perder a visão definitiva, eu fiquei com essa medicação que me devastou. Eu trabalhava, eu produzia, sabe? Eu virava noites, porque eu não podia... Obrigada, pastor. Eu perco... Gente, a referência, tá? Então, vocês me conduzam aí. Aí, sabe, eu ficava a noite inteira produzindo, e eu chorava, eu falava, Deus, mas o Senhor é comigo, o Senhor é Deus zeloso, o Senhor não vai me deixar assim envergonhada. Eu tinha sonhos, eu sonhava em ser uma evangelista, isso não tinha acontecido ainda, eu sonhava em louvar o Senhor. Gente, tudo que eu tentava, assim, eu sempre fui um desastre, nunca deu certo, nunca tive talento, sabe? E nada disso tinha acontecido. Eu queria tanto ser próxima de Deus, de Jesus. Eu ouvia pastores falar, sabe, das experiências que eles tinham sobrenatural com Deus. E eu nunca tinha, sabe? Eu queria. E porque queria, sabe? E não acontecia. Tudo que eu pedia vinha ao contrário. E eu chorava, sabe? Eu falava, Deus, eu sempre falei, o Senhor é zeloso, o Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca vai me deixar. O Senhor muitas vezes me deixou sem resposta. O Senhor muitas vezes se calou diante das minhas situações difíceis. Mas eu sabia que Ele existia, eu sabia que Ele estava me ouvindo, sabe? E eu adorava a Deus na madrugada, gente. Eu esquecia das dores que eu sentia. Eu tive problemas seríssimos nas articulações das pernas por conta do corticoide. E tinha vezes que eu tinha que tomar morfina no hospital. E quando eu ia tomar morfina, antes, assim, eu começava a louvar a Deus em casa, adorar a Deus no meio daquela dor, sabe? E eu começava a compor músicas, eu chorava, e minha mãe se levantava e falava assim, Ana, mas você está chorando, você está cantando, você está escrevendo, o que você quer que eu faça? E eu falo assim, gente, só Deus, né, para fazer as coisas loucas, para confundir as sábias, né? E eu fui entendendo tanta coisa, né? E eu ia escrevendo essas músicas. Então, assim, e eu ainda trabalhava, sabe? E aí eu perdi a visão. E aconteceu, né, tantas coisas que eu não vou falar por causa do tempo, mas eu me posicionei dessa forma, né? De viver um dia de cada vez, de mudar a minha história por conta da minha fé, sabe? Eu comecei, a minha casa virou um lugar de solidão, sabe? Muda tudo, as pessoas acabam te desvalorizando, pensam que porque você não enxerga, né, você não tem valor. Chegava alguém na minha casa, imagina assim, você enxerga e você precisa de pagar alguma coisa, alguma conta. Aí você pega, vai no seu celular, entra no seu aplicativo, paga, ou você vai na sua bolsa, pega seu dinheiro, paga. Eu tinha que esperar quando uma pessoa estava disponível para ir lá, sabe? Uma coisa que eu precisava enxergar de imediato. Eu tinha que esperar um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Porque as pessoas, elas não têm tempo hoje disponível. E eu fui enxergando tanta coisa, eu falava assim, Deus, eu não posso nem cobrar delas. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem seu a fazer. Claro que as pessoas também têm que priorizar, principalmente a família, o seu familiar que precisa de você. Mas Deus foi me mostrando coisas, eu falava assim, Deus, eu preciso. O Senhor está querendo me ensinar a caminhar sozinha. Eu preciso ser independente, eu preciso ter a minha independência. E o Senhor, Deus, é que vai me dar isso. Gente, eu gastei meu tempo dentro da minha casa. Sabe, que era para ser um poço de depressão, um lugar de tristeza, uma prisão, porque eu não conseguia andar na rua sozinha. Eu mudei minha casa, eu transformei ela num lugar de adoração a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvava o Senhor, eu falava assim, eu acordava de manhã, sabe? Antes eu acordava, eu ficava largada de pijama, sem pentear cabelo, isso que eu nem chegava.
E aí eu falei assim, não, eu represento Jesus, eu vou me arrumar. Eu me arrumava dentro de casa, sabe? Eu começava a louvar a Deus, eu começava a sentir assim solidão. Eu falava, Deus, essa casa é para a honra e glória do Senhor, essa casa não é um posto de depressão, essa casa, Pai, não é para o seu nome ser envergonhado, essa casa é para glorificar o seu nome, essa casa é o lugar do Senhor, é a sua habitação, e é aqui que eu estou, Deus, é aqui que eu te louvo, eu te adoro. Meu quarto, gente, meu quarto virou um lugar de experiência com Deus, meu quarto virou um lugar de adoração, sabe, de oração, de estudo. E eu estudo, sabe? Eu comecei a fazer aula de orientação e mobilidade, que é como a gente aprende a se orientar por outros sentidos, como a gente consegue caminhar sozinho, ser independente, fazer as coisas. Eu faço tudo sem enxergar nada. Eu cozinho, eu limpo uma casa, eu cuido das minhas roupas, eu tomo minhas medicações, gente, que é um monte de remédio. Minha mãe, ela tem 75 anos e ela ficou tão assim perturbada que ela começou a me dar remédio errado, ela me dava os remédios dela. E eu falava com os meus irmãos, né, cada um mora em um lugar. Eu falava, gente, minha mãe, não tem como eu deixar esses remédios com ela, por conta dela, porque ela não está conseguindo tomar nem os dela. Mas eu vou aprender a administrar os meus. Gente, eu separo todos os meus medicamentos, eu sei um por um qual que é, sabe, o horário que eu tenho que tomar. Como eu comecei a compor música, sabe, eu falei, gente, nunca cantei nada, sabe, já tentei ir para o Ministério de Louvor um monte de vezes, eu falava assim, não, gente, não é pra mim não. Meu pai, eu cresci vendo meu pai tocar violão e sanfona. Ele gostava muito de música sertaneja, música raiz. Meu pai cantou demais, ele até chegou a gravar um CD, sabe, para realizar o sonho dele, né? Ele sempre quis que um dos filhos seguisse essa produção de música, né? E ninguém nunca conseguiu. Um irmão se interessou a aprender a tocar violão, depois deixou. Eu cheguei a comprar violão, fiquei com ele 15 anos guardado, depois doei para a igreja, porque eu falei, não, eu jamais vou aprender a tocar isso, não é para mim. E aí eu comecei, sabe, a compor músicas para Jesus. Eu falei assim, agora eu preciso gravar essas músicas, sabe, porque são músicas para a honra e glória do Senhor. E aí ninguém queria, se dispôs a me ajudar, sabe, as pessoas olhavam para mim, eu toda inchada, chorando, sabe, toda roxa, cega, né? Ninguém me dava credibilidade, nem eu pagando para ir na minha casa, eu conseguia alguém, até que um dia eu falei assim, Deus, eu sei que tudo isso é para tua honra e glória, eu vou viver um dia de cada vez, mas o Senhor, Deus, vai providenciar tudo. Glória e a Deus, aí aleluia. Um dia, sabe, uma professora de canto se dispôs aí na minha casa, a Roberta Vargas, e ela começou a me ensinar a cantar, e eu consegui gravar as minhas músicas, sabe? Eu não gravei como uma cantora profissional, eu gravei como uma adoradora profissional, porque eu comecei a louvar de todo o meu coração, sabe? Para Deus, Ele não está preocupado com a nossa voz, Ele está preocupado com o nosso coração, sabe? E eu fiz de todo o meu coração, sabe? Aí eu ouvia as músicas e eu falava assim, nossa, meu Deus do céu, que tragédia, mas eu vou continuar estudando. E continuei estudando, sabe? Eu consegui gravar 5 músicas minhas. E depois a professora não conseguiu mais ir na minha casa, não estava mais batendo com a rotina dela. Eu falei assim, eu vou me matricular lá no conservatório da UF e eu vou conseguir entrar lá. Me matriculei ano passado, consegui, tem 1 ano que eu estou lá. Estou tendo a oportunidade de estudar música, né? E agora eu quero aprender a tocar um instrumento, porque tem aulas teóricas que eu só vou aprender na forma tátil, né? Conhecendo o teclado, as teclas, as notas e tudo mais. E então eu vou
Eu quero aprender a tocar um teclado, sabe? E assim, gente, a gente começa a servir o Senhor, sabe? Do nada. Gente, depois que eu perdi a visão, eu me via em Ezequiel 37, sabe? Num vale de ossos secos. Só que eu não me via como Ezequiel. Eu me via lá no meio daquele vale de ossos secos, morta. Porque era assim que as pessoas me viam. Elas me jogavam terra todos os dias, sabe? Mas eu gritava, eu falava, não, tem vida aqui. E quanto mais terra o povo me jogava, mais eu pisava em cima e falava assim, não, eu vou sair desse lugar. Eu creio que aqui Deus pode colocar cada osso no seu lugar, pode colocar, encher de carne, Ele pode colocar, o teu sangue já está aqui, sabe? Eu sou lavada pelo sangue dele, sabe? Ele é vida no meu espírito, Ele pode pôr vida aqui de novo, embora tenha, mas eu sei que Ele pode fazer isso comigo, sabe? E assim, Deus, e assim, irmãos, eu consegui, sabe? Chegar até aqui hoje, sabe? E provar, assim, que Deus, Ele pode fazer tudo, sabe? Se você crer, sabe? Conforme a sua fé. Então eu decidi viver pela minha fé, sabe? Eu decidi viver, eu entreguei minha vida para o Senhor, porque eu quero ser uma missionária, eu quero ser uma evangelista, sabe? Eu quero ser voz para Ele. Eu quero falar do que Ele ministrar dentro de mim. Igual eu falei com os irmãos, eu não preparei nada para trazer para cá. Tem tanta coisa no meio desses testemunhos, sabe, que eu poderia compartilhar com vocês, porque eu sei que Deus, Ele trabalha através da obra da nossa fé, Ele acaba abençoando outras pessoas, e a nossa fé sem obras, ela é morta, né? Então hoje, Deus me deu a oportunidade de fazer a sua obra, sabe, de ter obras para fazer, sabe? A minha fé tem resultado hoje, a minha fé mudou minha história. Gente, eu sou tão feliz, eu não tenho uma vírgula para reclamar de nada, nada. Não é agora, hoje não. Desde que essa doença surgiu, gente, eu nunca reclamei de nada. Minha família é testemunha. Eu não trouxe ninguém aqui comigo, porque assim, na minha casa, nós somos 5 irmãos, minha mãe é viúva, e só eu me converti ao Senhor, sabe? Mas Deus está mudando a minha casa, a minha família, por conta da minha fé. Minha fé lá dentro da minha casa hoje é respeitada, sabe? Eles não vivem a mesma fé que eu, eles tomam atitudes que eu não tomo, mas nada do que eles fazem tira a paz que eu tenho dentro de mim, sabe? Do que Deus faz dentro da minha casa comigo. Então eles podem fazer o que eles quiserem, que eu não tenho mais dentro de mim aquele julgo, aquela culpa de achar que a responsabilidade deles se converter é minha. Não. Sabe por quê? Eu falei com o pastor Marcos enquanto nós vínhamos para cá. Eu não quero denunciar que eles estão errados, eu quero ser correta. Eu sendo correta, eles vão enxergar. Amém. Sabe? Você quer denunciar que um prédio é torto, construa um reto ao lado. Eu já ouvi essa frase. Eu nunca esqueci dela. Então, eles têm referência, sabe? Lá em casa, quando as coisas apertam, quando alguém fica doente, eu fico até com meu coração comovido. Minha mãe, até muito durona, que é a mais resistente, ela chega para mim e fala assim: Ana, vamos orar, porque fulana está assim, está assado, vamos orar por ela. Eu vou dormir à noite, eu escuto minha mãe orando dentro do quarto dela, sabe? Então, assim, eu me posicionei na fé dentro da minha casa e eu falei assim: Deus, aqui dentro, o inimigo é ele que vai se prostrar diante do Senhor, não vai ser eu, sabe? Porque minha casa tinha tudo para tirar minha paz, né? E nada, gente, nada tira de mim, sabe? O que o Senhor colocou. Para honra e glória dele, porque eu, gente, com a minha capacidade, com a minha força, eu não conseguiria fazer nada. E eu estava falando que já estamos no prazo, 40. Amém.
gente, é isso, assim, eu vou então, né, fazer uma conclusão. É isso, de como assim eu sou grata a Deus, sabe, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Eu falo para as pessoas que Ele me apagou uma luzinha, que são os meus olhos naturais, mas dentro de mim, Ele colocou um refletor. Amém. Sabe? Ele me faz enxergar tudo o que eu preciso e muito mais. Gente, eu comecei a enxergar o reino de Deus, sabe? Quando eu vou orar, as pessoas perguntam, mas o que você vê? Você vê preto? Como é que você vê? Gente, eu vejo tudo escuro agora, é como se uma luz estivesse apagada. Mas quando eu começo a orar, eu posso estar de pé, sentada. Gente, é como se eu estivesse dentro de um globo, né? Lá dentro, assim, eu dentro desse globo, as paredes todas coloridas com uma cor diferente do natural, sabe? Elas são abstratas e elas começam a correr assim, sabe? É como se eu estivesse dentro de um globo, como se eu estivesse dentro de uma nuvem, sabe? Com o Senhor. E eu fico assim, meu Deus, glória a Deus, Senhor, mas é só o Senhor para me fazer me sentir nesse lugar, me enxergar nesse lugar. Eu olho para baixo e não vejo nada do meu corpo, mas eu vejo como se eu estivesse dentro de um globo. Eu vejo o chão com a mesma cor das paredes. Gente, é tanta coisa linda, sabe? Eu comecei a conviver com as pessoas que não enxergam e é tão lindo, gente, o que elas conseguem fazer. Eu falo, meu Deus, eu era cega, hoje o Senhor me faz enxergar, Deus. Glória a Deus. Meu Deus, o Senhor não me colocou aqui à toa, porque o Senhor me colocou aqui, Deus, para levantar esse exército de vale de ossos secos, porque é onde as pessoas os colocam, para eles se juntarem ao exército de Israel, sabe? Deus vai levantar pessoas improváveis no nosso meio. Sabe, essa pessoa pode ser você, essa pessoa pode ser qualquer um, ela pode não ser improvável fisicamente, ela pode ser improvável no seu espírito, na sua mente, mas o Senhor, Ele está mudando os dias, porque Ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. Gente, eu tenho conseguido enxergar hoje o que é viver o infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, sonhamos e esperamos, sabe? Porque essas coisas não estão à vista dos nossos olhos naturais e muitas vezes nós procuramos enxergar isso no físico, né? Numa coisa física, mas não vai estar no físico, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E essas coisas são espirituais, e nós que somos cristãos, nós temos que enxergar isso de alguma forma, sabe? Porque o mundo hoje é do maligno, a gente só ouve notícia ruim, de tragédia, de morte, de tudo. O mundo não tem jeito, gente, mas para os filhos de Deus tem. Sabe, para você tem, para mim tem, para nós tem, gente, nós temos que crer nisso. E outra coisa, só para eu terminar, que eu esqueci de falar, quando eu falei para minha família, né, que só Deus sabia quando Ele iria me levar, o que a gente tem de certeza, gente, é que nós vamos um dia passar pela morte. Mas nós que somos cristãos, nós temos que ter certeza de que Jesus, Ele vai passar conosco pela morte e Ele não vai nos deixar no inferno. Nós vamos ressuscitar com Ele. E eu falava para minha família, olha, eu não sei qual é o meu dia, porque toda vez que eu ia para a medicina internada, e foram várias vezes, principalmente depois que eu perdi a visão, eu pensava assim, agora chegou minha vez, porque eu ficava tão ruim, tão mal, e eu voltava de lá, eu falava, gente, minha senha. E muitas pessoas morreram, sabe, saudáveis, na minha frente, família minha, pessoas, uma tia que sempre se preocupava comigo, morreu de Covid, assim, do nada, e eu tô aqui, sabe, improvável,
Então, assim, Deus é bom, sabe? E outra, se o dia que Deus nos levar, nós sabemos para onde nós vamos, nós temos que saber para onde vamos. Então eu falava para minha família, gente, se eu morrer amanhã, louva a Deus, porque eu sei para onde eu vou viver, eu vou para um lugar que tem vida. Eu já bati o bom combate, eu já vivi pela minha fé. Eu sei que Deus é zeloso, Ele nunca me deixou e nunca vai me deixar. Sabe? Glória a Deus. Então, gente, sabe, é isso que hoje eu trouxe para compartilhar com vocês. A gratidão, sabe, a Deus. Porque sem Ele, gente, nós não somos nada, sabe? E eu quero louvar ao Senhor com uma canção que ela fala. Vamos tentar? Tem que mudar? É, porque ela vai ser. Mas, quero sim. Eu queria colocar essa música. Porque ela é uma música que fala aqui de viver pela fé. Se eu não conseguir cantar, gente, eu gravei, tem minha voz lá. Tem a Eliane. Ela conseguiu encontrar. Conseguiu, Eliane? Sim, aquela que eu mandei para você. Então, posso vou tentar? contar ela, eu vou tentar, tá? Mas vocês viram que eu já perdi. E eu só vou deixar uma palavra também, que é a perda, toda perda, é a oportunidade que nós temos de recomeçar. Amém. E toda perda, para um cristão, sabe, é a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe, porque como eu tenho me aproximado, gente. E para honra e glória dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma incontável, tá? Gravou essa música do Senhor. Deus, eu acredito em Ti, não que um dia duvidei, mas foram os tempos difíceis que realmente eu te encontrei. Sempre esteve no caminho e eu não pude enxergar. A vida é preciso perder pra realmente te encontrar. E eu sempre tive fé, por muitas vezes me enganei, caí nas pedras do caminho, contigo que me levantei.
Amém, irmãos. Vamos ficar de Desculpa, pé, viu, irmãos. gente? Me perdoa. Imagina, você é voz de Deus aqui hoje. Eu vou fazer uma oração profética para os irmãos. Amém. Amém. Amém, Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por me fazer enxergar. Obrigada, Deus, pela oportunidade, Deus, de estar aqui, Deus, compartilhando com os irmãos, Deus, das tuas maravilhas, das tuas promessas, dos teus milagres, do teu poder, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Deus, pela vida. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos. Obrigada, Senhor, pela tua casa, pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que nesta noite, Deus, o Espírito Santo abra os nossos olhos, Deus, que possamos enxergar, Deus, aquilo que jamais, Pai, os nossos olhos naturais enxergou. Deus, em nome de Jesus, Deus, tira, Pai, dos nossos olhos todas as camadas que nos impedem, Deus, de viver pela fé, em nome de Jesus, Deus. Amém.